Êxodo capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos. Da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre de obra de rede, embaixo da sua borda, até ao meio dele. E fundiu 4 argolas para os 4 cantos do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para o levar com eles. Oco o fez de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam, que serviam à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. E do lado ocidental, cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. E do lado oriental, ao levante, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3, e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de uma e de outra banda, cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis era de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de faixas de prata, e a cortina da porta do pátio era de obra de bordador, de azul e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas colunas eram 4, e as suas bases 4, de cobre. Os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis, e as suas faixas de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a conta das despesas do tabernáculo do testemunho, que foi feita por ordem de Moisés pelo ministério dos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, e bordador, e de obra de tear, em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra. Em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 siclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 siclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases, 100 talentos. 1 talento para cada base. E 2.775 siclos fez os colchetes das colunas, e revestiu os seus capitéis, e os cingiu com faixas. E o cobre da oferta foi 70 talentos, e 2.400 siclos. E dele
Fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor.